Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de Design Responsivo. Meu nome é Bruno Campos Santos e este é mais um treinamento para vocês. Basicamente, o que seria Design Responsivo? Design Responsivo é um conceito antigo, um conceito que já existe há um certo tempo e era, de certa forma, muito limitado. Eu não digo que a capacidade do desenvolvedor era limitada, eu digo que os recursos que o desenvolvedor tinha naquela época eram limitados, né? Mas por que esses recursos eram limitados? Não porque a linguagem era deficiente, não porque a internet não pensava nesse recurso, nesse conceito. Não, porque naquela época nós não tínhamos a variedade tecnológica que nós temos hoje. Hoje em dia nós temos tablets, nós temos smartphones de alta qualidade com resoluções incríveis, né? Tudo a um preço acessível, claro, com algumas exceções, mas hoje em dia tem crianças que você vê na rua com um tablet na mão, um iPhone no bolso, um iPad dentro do ônibus, e isso se tornou algo comum. E com as redes, né, Wi-Fi, 3G, as pessoas agora elas têm esse acesso de uma forma mais prática, onde quer que elas estejam, e isso tornou-se alarmante para vários desenvolvedores, porque eles precisavam construir sites que ficassem, de uma certa forma, adequados mediante o dispositivo que estava visualizando o conteúdo, né? E esse procedimento, né, de adequar o site para o dispositivo já é antigo, né? Tanto é que nós temos lá na tag link do HTML um atributo, né, onde nós passamos por exemplo, a média, né, o mídia, né? Qual é o tipo de mídia que vai receber aquele determinado estilo. Nós podíamos selecionar para monitores coloridos, nós podíamos selecionar para impressora. Enfim, vocês lembram que nós tínhamos, né, aquela configuração lá. A gente vai abordar tudo isso durante essa abordagem teórica. Nós vamos primeiro conhecer o conceito, né, estudar o que é, como funciona, né, quais são as novas ferramentas, e depois nós vamos partir para a prática, certo? Então eu fiz essa primeira adentragem, né? Para quem não me conhece, eu sou professor aí de outros cursos na comunidade, curso de Tables, WordPress, JavaScript, Web Capella, e agora estou iniciando aí o treinamento de Bootstrap Framework, e antes de tudo vamos abordar esse design responsivo, que também estará disponível, este módulo de design responsivo estará disponível no curso de Tables e como a parte de introdução no curso de Bootstrap Framework, que está sendo desenvolvido. Então, vamos lá, vamos prosseguir. O que é design responsivo? Tem aqui um texto do Wikipedia. Ele é bem formal, mas atinge com uma coerência, né, o que é mesmo, e é isso que importa, né? Basicamente, o web design responsivo é uma abordagem de web design destinada a elaborar sites para fornecer uma ótima experiência de visualização, fácil leitura e navegação com o mínimo de redimensionamento e visionamento, para uma ampla gama de dispositivos, de monitores de computador a telefones celulares. Um website definido como responsivo adapta sua exibição para o ambiente de visualização, usando grades proporcionais e fluidas, imagens flexíveis e media queries CSS3, uma extensão da regra @media. Galera, como vocês podem ver, nós temos aqui então um texto bem robusto, com uma definição bem interessante, só que o que acontece? Nós vamos destacar desse texto alguns pontos, nós vamos abordá-los individualmente. Então vamos prosseguir, né? Problemas, né? Como tudo na vida não é tão fácil assim, claro que não seria diferente com design responsivo. Claro que nós teríamos algumas dificuldades, algumas limitações e alguns problemas que possam aí interferir no fluxo da evolução. Quem seria esse camarada aí que desencadeia sempre essas discussões relacionadas à web? Quem é esse camarada que sempre prejudica o mundo de evoluir? Quem é esse camarada aí que sempre atrasa a internet? Nosso amigo Internet Explorer, né? Para se desenvolver um layout responsivo, hoje contamos com uma infinidade de recursos, desde frameworks, Bootstrap, Foundation e etc., até mesmo as linguagens em si. HTML5 e CSS3 são requisitos básicos para a utilização de algumas ferramentas que nos auxiliam no desenvolvimento responsivo, porém o grande dilema é: o que fazer com o Internet Explorer? A versão 6, a 7, a 8
enfim, o navegador em si. O que fazemos com o nosso amigo Internet Explorer, né? A ideia do mundo hoje em dia mudou, né? Antigamente as empresas priorizavam muito. Nós desenvolvemos sites cross-browser, nós desenvolvemos sites compatíveis com todos os navegadores, mas o mundo evoluiu e com a evolução do mundo, né, nós tivemos aí uma nova evolução desse critério. Hoje em dia nós temos empresas que estampam no seu site, nós não desenvolvemos sites para versões do Internet Explorer abaixo da 8, a menos que você tenha um argumento muito bom para isso. Afinal de contas, né, quem é que tem o Internet Explorer 6 instalado na máquina, né? Se hoje em dia o próprio Windows atualiza ele para você. Então, se você habilitou lá atualizações automáticas, o Windows vai lá e atualiza o Internet Explorer e você não tem que sofrer com a versão 6. Poxa, ele não consegue converter a transparência de uma imagem PNG. É realmente brutal o Internet Explorer 6. Né? Nós já vimos no curso de Tables muitas técnicas, né, para tentar familiarizar o Internet Explorer 6 com o CSS3, só que muita coisa não vai funcionar. O hack ele funciona para alguns aspectos, na maioria visuais. Por quê? Você formula o hack com JavaScript, mas, poxa, não é essa a ideia. A ideia é você usufruir dos recursos da linguagem e diminuir cada vez mais a complexidade dos seus scripts, né? Afinal de contas, é tudo mais simples com essas novas linguagens. Mas existem pessoas que ainda priorizam. Então, você tem que decidir, né, o que você quer. Criar um site responsivo ou criar um site com cross-browser aí, que funcione até no Internet Explorer 6. Você pode falar assim, Bruno, eu não posso fazer os dois, um site responsivo que funcione no Internet Explorer e funcione no Chrome e tudo mais. Você pode sim, só que você vai ter mais trabalho e você não vai usar dos recursos do HTML5 e CSS3, você vai ter que usar recursos do JavaScript. Isso quer dizer o seguinte, que você vai calcular a largura e altura da sua página, não, acho que só a largura já basta, a largura da sua página, e mediante a largura atual você vai reconfigurar os elementos, vai ser trabalhoso, muito trabalhoso, mas se for realmente um objetivo você consegue alcançar. Certo? Prosseguir aqui com a nossa abordagem, né? E agora nós iremos passar aqui para uma outra etapa, né? Como era? Como funcionava antigamente? Quais eram os recursos, né? Quais eram os recursos? Como os desenvolvedores trabalhavam com esse aspecto, com esse conceito, com essa metodologia? Anos atrás, o recurso utilizado pelos desenvolvedores era o MediaType, que possibilitava a utilização de diferentes estilos mediante algumas configurações do dispositivo utilizado. Resumindo, através da detecção do dispositivo, o CSS ideal era selecionado e aplicado. Então era bem simples, né? Não tinha segredo. De acordo com a configuração do dispositivo, um CSS era selecionado e aplicado. Para quem não conheceu esses media types, né, nós temos a tag link do HTML, que importa o CSS, né, e nós temos um atributo chamado media. E dentro daquele atributo media, nós passávamos um determinado type. Então, esse é o famoso media type. E lá nós passávamos valores como screen, color, all, print, enfim, eram vários tipos. E nós criávamos várias folhas de estilo e uma folha de estilo para cada tipo de mídia. Então, por exemplo, eu criava uma folha de estilo para screen, outra para impressão, print, né? E tinha outras, né, para televisão, né, para monitores com alta definição. Enfim, era bem limitado, você não tinha um controle, era bem limitado. Galera, vamos parar por aqui. Próxima aula nós iremos abordar na prática o que seriam esses media types e nós vamos fazer esse processo, né? Vamos tornar esse módulo bem intercalado. Então eu abordo a teoria, já mostro na prática e assim fica muito mais prático, você consegue fixar o conteúdo. Então, até a próxima aula, onde nós iremos falar sobre media types.